Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, aqui pela TV Max. É muito bom ter você com a gente, o Max Esporte indo para o seu 4º ano, graças ao carinho, audiência e o apoio de vocês. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Inset Bom, olha o carrinho vermelho, hein, gente? Um novo conceito em detetização, 3842-4242. Dando a largada no nosso Max Esporte especialíssimo desta terça-feira, dia 31 de outubro, porque temos decisão da Copa Libertadores da América no próximo sábado à tarde, no Maracanã, Fluminense e Boca Juniors. Um programa especial com grandes jornalistas, com renomados jornalistas, para analisar este jogo pela segunda vez, o Fluminense chegando a uma decisão da Libertadores da América. Aqui é a resenha raiz da televisão brasileira. Meu querido Mateuzinho, bota na tela os meus convidados mais do que especiais. Olha só, olha para minha alegria, quem está comigo? Ao meu lado, José Ilan, esse monstro sagrado da televisão brasileira, ao lado de outra lenda, meu querido irmão Cícero Melo, que é amigo do Cícero Quinoploc, com a gente também aqui, da ESPN, um dos grandes repórteres da televisão brasileira, e um dos grandes, tudo é grande, tudo é bom hoje, e um dos grandes narradores do rádio esportivo, meu querido Odair Júnior, que hoje faz um trabalho maravilhoso na Netflu, narrando com isenção, com autonomia, e é muito legal ter José Ilan, Odair Júnior e Cícero Melo comigo aqui no Max Esporte, tratando hoje de Fluminense e Boca Juniors. Deixa eu dar o meu boa noite para o meu querido José Ilan, e fique à vontade, que bom ter você comigo aqui no Max Esporte, Ilan. Mazela, um abraço, um prazer sempre estar aqui com você e com esses amigos queridos aqui embaixo também. E numa semana tão especial, né? Uma semana especialíssima, que é apenas a semana mais importante da história dos 121 anos do Fluminense. Ah, mas e se não ganhar? Aí talvez tenha uma semana mais importante em algum momento futuro. Mas nesse momento, com o Fluminense com a possibilidade de ganhar o título da Libertadores, um título que nunca conquistou em toda a sua história, é uma semana muito, muito, muito especial, e tomara que tudo dê certo no próximo sábado. Vamos bater um papo hoje sobre isso aqui. Verdade, Ilan. Cícero, com toda a sua experiência, com tantas coberturas internacionais, o seu boa noite, o seu destaque no nosso Max Esporte. É um prazer enorme ter você comigo e com o Ilan e com o Odair aqui no Max Esporte. Grande abraço para você, Marcelo, amigo querido de muitos anos. Ilan também da mesma forma. O Odair, que é mais novo do que a gente, né, mas também um grande amigo. E muito obrigado aí pelo convite, né, de participar aí do seu programa. Como disse o Ilan, eu corroboro com ele. É a semana mais importante da história do Fluminense. Já foi há 15 anos atrás, em 2008, mas como o Fluminense não venceu, bateu na trave contra a LDU, agora passou a ser muito mais importante. O Fluminense tem essa nova oportunidade de conquistar esse título que ele não tem, que a torcida tanto sonha, a Libertadores da América. Eu acho que se não for agora, a gente não vai ver mais, não. Eu, pelo menos, não vou ver mais esse título, não. Então, estou torcendo para que, realmente, como tricolor, como jornalista, como radicado no Rio de Janeiro, que o Fluminense conquiste finalmente, e como dizem, eu não gosto dessa expressão, mas é o que todo mundo usa, a glória eterna. Um abraço a todos. Exatamente. Acho que nós vamos viver muito ainda, vamos viver muito. E o Fluminense, se Deus quiser, não vai nos decepcionar. Não é isso, meu querido Odair Júnior? Talvez seja o jogo mais importante da sua vasta e vitoriosa carreira, narrando no próximo sábado pela Netflu. Seja bem-vindo, Odair. Forte abraço, obrigado, Mazela, pelo convite, aos amigos do Max Esporte, aos amigos queridos, Zé Ilan, Cícero Melo. Ilan, na abertura, falou tudo. É o dia mais importante dos últimos 15 anos, dos 121 do Fluminense. É o dia mais importante da temporada. É o dia que o Fluminense precisa carimbar, ratificar, vencer esse jogo, independente de jogar bem ou mal. Se não der para unir
o bom futebol com resultado, que consiga o resultado, jogue mal, vença e conquiste este título, porque todos nós tricolores estamos ávidos por essa conquista. Falou bem o Cícero, eu estou com 53 de idade, esperar mais 15 com 68, acho que vai ser complicado. Então, faço muita fé, confio plenamente, mesmo com o nosso treinador às vezes se auto-sabotando. Eu espero que o Fluminense no próximo sábado, dia 4, às 19 horas, possa estar erguendo mais um troféu e o primeiro troféu de Taça Libertadores. Forte abraço para todos. Muito legal ter o Cícero, ter o Dair, ter Ilan, e já vamos falar muito sobre isso, mas o Max Sport, no seu primeiro bloco, a gente também aborda outros assuntos. Depois, segundo e terceiro, direto e reto, Fluminense, nesse Max Sport especial do dia 31 de outubro, abordando a decisão de 4 de novembro. Abrindo o programa, depois do Boa Noite dos meus novos mosqueteiros, como eu falo sempre por aqui, Paulo Bizarro e Games. Fala, Paulinho! Olá, amigos da Games! Chegou a hora que todo mundo espera durante toda a semana. Aquela dica de games e lançamento dia 3 de novembro para PS4, PS5, Xbox Series e PC. Vem aí Quantum Error, um game diferentão de tiro e horror cósmico, onde você encarna um bombeiro que vai investigar um incêndio criminoso e dá de cara com criaturas horripilantes de outro planeta. Assista agora na sua tela. We need to go. I have a bad feeling about this. Nas competições de League of Legends na MEG, a Fly Sports, que retornou em grande estilo com uma grande vitória logo na primeira partida por 2-0, acabou perdendo para Vivo Kids nas quartas. O time da Vivo está mais calibrado, disputa o CBLOL e Fly Sports está voltando agora, mas deixou nas torcidas organizadas aquele gostinho de quero mais e o desejo que a volta ao CBLOL em definitivo ocorra o mais rápido possível. Aliás, falando em MEG, dia 5 de novembro, finais presenciais na Arena Carioca do Rio de Janeiro, Parque Olímpico. Vale a pena a sua presença, ainda tem ingressos à venda. Muita competição, finais de Valorant, Tekken 7 e muito mais. E vamos contar tudo o que aconteceu aqui no Games da próxima semana. Fiquem com a gente. Beijo a todos, uma ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho. Tchau. Aquele abraço para você. O marido da Dona Ilana, que é tricolor, Dona Ilana. Pé quente, hein, Dona Ilana? Vamos falar de fisiculturismo, o esporte que cresce, cresce muito e é pioneiro na televisão aqui no Max Sport. Quem fala de fisiculturismo é um tricolor também, meu querido Raul Marques. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders, chegamos. E hoje estou aqui muito bem uniformizado com meu terno. Essa é uma semana decisiva, não só para o nosso tricolor, para o meu tricolor, para o teu tricolor, Mazela, mas sábado também tem Mr. Olímpia. E sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, categoria Open do Mr. Olímpia, aquela categoria dos dinossauros humanos. E vamos começar com nada mais, nada menos que Big Ramy, o egípcio de 39 anos que foi campeão do Mr. Olímpia em 2020 e 2021. Ramy é conhecido como o cara mais forte do mundo do fisiculturismo. E olha isso aí, ele tá fazendo um crucifixo com 58 libras, que é mais ou menos 26, 27 quilos. E é bom frisar que esse treino daí foi há poucos dias atrás, na reta final da preparação para o Mr. Olímpia, ou seja, ele tá com pouca comida, gente. Imagina esse cara no off-season comendo bastante, o que é que ele não pega de peso. E aí, Big Ramy nos palcos. Olha, o nome dele é difícil de falar, não vou nem me arriscar. Esse cara tem 60 centímetros de braço
e o peso de palco dele gira em torno de 130 quilos. Agora imagina um cara com 130 quilos, seco, sem gordura. É isso aí, é Big Ramy, é o que vocês estão vendo. É realmente aquele cara para assustar as velhinhas na praça, né? E agora é o americano Nick Walker, um atleta da nova geração de 29 anos que ganhou seu Procard, que é o seu cartão profissional, em 2020. E olha a vascularização da panturrilha, da canela dele, é veia pra tudo quanto é lado. Nick Walker é um gigante. Walker, que ficou na 3ª posição no último Miss Olímpia, não é mais uma promessa, e sim uma realidade. E uma curiosidade é o apelido dele, Mutante, conhecido como Mutante no mundo do fisiculturismo, não é à toa, né? Mas é um mutante, um monstro carismático. Nick Walker é extremamente simpático com todos os fãs, mas que assusta. E olha o tamanho dele no palco. E olha, ele promete vir maior ainda. E já que nós estamos falando de monstros, dinossauros humanos, vamos para o atual campeão Red Choopan, o iraniano que dominou os palcos do Miss Olímpia em 2022. Conhecido como Lobo Persa, e vocês repararam que todo mundo nessa categoria tem um apelido? Não sei realmente o motivo desses apelidos, mas a maioria dessa categoria tem um apelido. Acredito que seja por serem verdadeiros monstros, não parecem nem humanos e chamam a atenção por onde passam. O nível desses caras é absurdo, e vou dizer uma coisa pra vocês. É praticamente impossível prever o campeão do Miss Olímpia da categoria Open desse ano e de todos os outros anos anteriores. É sempre uma surpresa. Senhoras e senhores, isso é fisiculturismo. Infelizmente, nessa categoria Open não teremos nenhum brasileiro, mas nas outras categorias está recheado de atletas brasileiros e semana que vem eu vou trazer todos os resultados aqui para vocês. Então não perca nosso encontro semana que vem aqui no Max Sport. Aquele abraço e aguardo vocês. Valeu, Raulzito! Um abraço carinhoso, pé quente no sábado, né, Raulzito? Vamos falar agora, dando sequência no primeiro bloco do Max Sport, a resenha raiz da televisão brasileira, aqui pela TV Max. Rogério Vilela tem esporte de quadra, de praia, de areia, na lua. Ele tá lá. Fala, Rogerinho! Fala, Mazela. Semana passada falamos com o Robertinho sobre beach soccer e a gente prometeu que vinha aqui para ver a escolinha dele. Maior barato, só garotada. E eu tenho a surpresa de estar com essa fera, grande goleiro do Flamengo dos anos 2000 aí, Marcelo Leite, fenômeno aí também, treinando para o Master do Fly, né, Marcelo? É isso aí. Robertinho, qual a importância que você vê de o garoto já nessa idade estar tratando de especialização de uma posição e se isso você acha que vai influenciar no futuro deles como goleiro competidor? Primeiro, como eu sempre digo, a minha escola de goleiro, ou a minha academia de goleiro, que eu tenho junto com o Gabriel, ela primeiro forma o cidadão, o homem, com os valores, que a gente tenta aplicar, né, dentro dos nossos treinamentos, os valores humanos. Acho que isso é um ponto muito positivo. E depois, logicamente, a técnica, a coordenação, as situações de jogo. Você vê aí garotos que começaram comigo, no caso do João aqui, o Santiago, que são goleiros que nunca foram goleiros, muito novos, descobriram uma posição, uma coisa que eles gostam, e hoje eles pode sim ser considerados goleiros, porque eles têm boas técnicas, boas movimentação, e daqui a pouco vai aprendendo um pouquinho mais, né, de todas as situações e funções que os goleiros têm dentro do jogo. Marcelão, você que treinou base a vida inteira, até hoje joga no Master do Flamengo, como é ver teu filho aqui iniciando uma carreira? Como é que você vê isso? E a importância dessa escolinha aqui? Qual a qualidade dessa escolinha aqui? Primeiro o Roberto, né? O Roberto é um cara que me acompanha desde quando eu jogava, né, profissional, né? Nas minhas férias, nas minhas transições de tudo, o Roberto sempre me ajudava, né? A gente treinava a parte e tal, sempre foi um cara que me ajudou muito na minha carreira. E aí parei de jogar e aí tive essa grata surpresa aqui, né? Coração de vez em quando parece que vai sair pela boca. Tem mais um pai de atleta aqui com a gente, sabe qual a dificuldade que é, ainda mais como goleiro, né? E qual é o teu sonho, João? Agarrar. E o teu? Qual é o teu sonho? Agarrar? Onde? Agarrar no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, tu vai viajar pra caramba, cara, é mesmo? Ô, Mazela, obrigado aí por mais uma matéria. E foi muito legal estar aqui com o Robertinho, com essa galera dele, Marcelo Leite, tá? Um abraço. Semana que vem a gente tá aí. Valeu, Rogério!
você, eu sei, de coração vai torcer pelo Fluminense. Hoje é tudo tricolor, verde, branco e grená. Isso é, Rogério. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com a faixa de campeão. Mas quem é campeão também, já sabe, quem escolhe Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, depois de Bye Bye Lixo, daqui a pouco você vai ver o recado do nosso Insete Bom, mas bota de volta, meu querido Mateuzinho, os meus doces amigos aqui no Max Esporte Especial desta terça-feira. José Ilan, Odair Júnior e Cícero Melo. Para abrir nesta reta final de primeiro bloco, eu vou perguntar, a pergunta é a mesma para os três, e começo com você, Ilan, seguindo a ordem aqui. Ilan, o que você espera? O que você espera encontrar no sábado no Maracanã em relação ao Fluminense? Eu espero encontrar, não só em relação ao Fluminense, mas em relação ao confronto, um confronto dificílimo. Mais difícil do que no primeiro momento foi projetado, porque eu até entendo que, de uma certa forma, há uma certa forma, um certo olhar de subestimar o Boca Juniors, como já houve na semifinal, e o Boca acabou passando pelo Palmeiras. Me lembro muito bem, quando o Palmeiras, na fase anterior, estava com tranquilidade para se classificar e iria pegar o adversário na semifinal, e todo mundo já falava, venha quem vier, inclusive o Boca, o Palmeiras já está na final. Desde as quartas de final, desde que o Palmeiras passou pelas oitavas, as análises que vi, ou pelo menos quase todas, projetavam uma certa tranquilidade para o Palmeiras nas quartas e nas semifinais, onde tinha o Boca Juniors no caminho como possibilidade. E quando ele se classificou e ficou decidido que era o Boca, o adversário do Palmeiras, eu vi muita gente mesmo, quase todo mundo, dizendo Palmeiras já está na final. Esse Boca, ainda mais jogando segunda partida em São Paulo, não tem como tirar o Palmeiras. E a gente sabe o que aconteceu. E acho, aliás, tenho certeza, que essa semifinal, essa vitória do Boca, ainda que tenha sido nos pênaltis, e que seja um time que não venceu nenhuma partida nas fases mata-mata, vem de 6 empates o Boca Juniors, nas oitavas, quartas e semis, passou tudo nos pênaltis, mas ainda assim eu acho que é um grande alerta para o Fluminense, para entrar, meu amigo, com o pezinho no chão, com humildade, porque o Boca Juniors é uma camisa pesadíssima, ex-campeão da Libertadores, com toda a mística dos times argentinos, com toda a catimba que obviamente vão usar, toda a experiência que vão usar no Maracanã. Então o Fluminense tem que entrar muito, muito, muito atento, muito humilde para conseguir confirmar ou conseguir conquistar o título tão esperado. Você pensa igual, Odair? Qual a sua expectativa, Odair? Eu penso da mesma forma que o Ilan. Eu corroboro com as palavras dele. Acho que o Fluminense ele tende a se impor. Essa é a nossa expectativa como time que representa o Brasil na decisão. O jogo é no nosso estado, o jogo é no Maracanã. Terá apoio do nosso torcedor, a exemplo do torcedor do Boca, mas o nosso torcedor vai estar no Rio de Janeiro. Eu só tenho um temor. Eu vi o Boca jogar contra o Tajeres, passou nos pênaltis na Copa da Argentina. Eu vi o Boca jogar com os jogadores principais contra o União Santa Fé, que briga para não ser rebaixado. Ele venceu de 2-1, primeiro gol do zagueiro que não vai atuar contra a gente, o Rojo, está suspenso, expulso contra o Palmeiras. O outro gol do Merentiel no final. Venceu porque é melhor que o União Santa Fé, mas não jogou bem. Só não vi agora contra o Estudiantes de La Plata. Eles botaram quase que todo o time reserva. No final entrou um ou dois, entraram 2 titulares. Um deles o Barco, que era lateral esquerdo, virou meio campista e é muito hábil, muito habilidoso. Agora, é um time matreiro, é um time traiçoeiro. Você não pode subestimar. Mas o meu temor é com o nosso treinador. O nosso lado esquerdo dá mais de 108 anos de idade. Você tem Felipe Melo, com quase 41, 40. Você tem o Marcelo com 35. Você tem o Ganso com 34. Esse é o meu temor. Você começar com os 3 no mesmo jogo, mesmo Boca não sendo uma equipe muito agressiva, sendo mais reativa, mas se o Flu der aqueles espaços generosos, como deu, sobretudo contra o Goiás,
Esse é o meu temor. Eu prefiro ir de Diogo Barbosa, que não tem o talento, a genialidade do Marcelo, a ter o Marcelo a meia boca, com 35 de idade, para marcar, de repente, um Barco, um Advíncula, que é um lateral fogoso, que ataca o tempo todo. Essa é a minha preocupação. Qual é a sua expectativa, meu querido Cícero Melo? Olha, eu ouvi atentamente os companheiros e tenho, na verdade, três grandes preocupações. Desculpa que estou um pouco afônico, mas a primeira delas, o Fluminense, desde o jogo eu estava lá no Paraguai, em Assunção, contra o Olímpia, em que se classificou para a final, não fez mais uma grande partida. Aquela foi a última grande partida e o Fluminense tinha uma vantagem muito grande, né? E aquela vantagem proporcionou uma tranquilidade muito grande para o Fluminense naquele jogo. Então, a primeira preocupação é essa, que o Fluminense não está jogando bem, quando deveria estar jogando bem. Segunda preocupação, a pressão que está se colocando em cima do Fluminense, né? Os adversários, torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo, de outros clubes e até comentaristas esportivos de várias emissoras de todo o país, estão atribuindo um favoritismo total para o Fluminense. Eu já vi aí várias opiniões. O Fluminense ganha de 3-0, o Fluminense ganha de 4-0, o Fluminense ganha fácil, vai ser um chocolate. E isso, por mais que eu sei que lá dentro o Fernando Diniz está colocando outro tipo de situação, que o jogo é duro, que eu tenho que respeitar o adversário, que não vai ser fácil, mexe com o psicológico dos jogadores, esse favoritismo todo que todo mundo está atribuindo ao Fluminense. E a última preocupação é uma informação que eu recebi, vamos ver se vai se confirmar ou não. Na verdade, o jogo é no Maracanã, mas para a Conmebol é campo neutro. Por uma coincidência, está um time do Rio de Janeiro, que é o Fluminense, poderia ser o Flamengo. Então, a Conmebol dividiu em 3 partes os ingressos. 20 mil ingressos para a torcida do Boca, 20 mil para a torcida do Fluminense e 20 mil numa zona mista. Mas eu vi uma informação que por esses acordos, negócios, business que acontece na Conmebol, a maioria desses outros 25 mil ingressos, foi a informação que eu recebi, foram para uma operadora de Buenos Aires, da Argentina. E que, se isso se confirmar, vale dizer que o Boca terá mais torcida no Maracanã do que o Fluminense. E isso está me preocupando muito, além dos 100 mil, dizem os argentinos, que estarão 100 mil torcedores do Boca aqui no Rio. E eu prevejo muita confusão nas praias, nas ruas, antes, durante e depois do jogo, porque a torcida do Fluminense, que é gigantesca, só vai ter 20 mil ingressos e mais os que conseguirem comprar na zona mista. E eu já soube que vai ter torcedor do Fluminense espalhado no entorno do Maracanã, se é que vão conseguir chegar sem ingresso no entorno do Maracanã. E os argentinos também espalhados pelo Rio. Eu acho que temos aí, se a prefeitura não tomar muito cuidado com isso, vamos ter sérios problemas na cidade. Varadinho pelo bloco, depois da primeira opinião de Cícero, Odair e Ilan. É um assunto interessante, eu recebi essa informação também, Cícero, e vamos começar a debater no segundo bloco aqui do Max Sport. E você, para acabar com essa bagunça toda, meu querido Mateuzinho, para espalhar argentino longe daqui, joga os 7 bons desses argentinos para longe e para quem torce contra também. Bota em 7 bons neles. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. Alô, rapaziada tricolor. Aqui Fausto Fawcett para dizer que estamos juntos no dia 4 para a conquista da Libertadores. Vamos, tricolores, vamos, tricolores. Dia 4, tamo junto. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu qualquer programa, não fique nervoso. Vá ao YouTube, bota Max Sport, TV Max, lá tem todos os programas. Se puder, se inscreva, fique lá, dá uma moral pra gente no nosso Max Sport, na TV Max, e no YouTube com Max Sport TV Max. Sempre oferecimento de Rent TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor.
de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e também de Insetbom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Insetbom é bom mesmo, um novo conceito em detetização, né, Fernando? Né, Claudinho? 3842-4242, e você de condomínio, loja, escritório, na sua casa, no seu galpão, é só ligar, o melhor custo-benefício, porque é bom mesmo, 3842-4242, Insetbom. Bota de volta, meus mosqueteiros. Antes de botar de volta meus mosqueteiros na tela, deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, capital da Europa. Ele que também é o nosso correspondente internacional e vai nos dizer qual é a sua expectativa do jogo Fluminense e Boca Juniors, sábado no Maracanã. Hein, Paulinho? Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Ilan, ao Cícero, ao Odair Júnior e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E a sua primeira colocação foi justamente envolvendo a expectativa aqui no velho continente em relação à grande final da Libertadores da América. Obviamente, para quem gosta de futebol e para quem acompanha ao nível internacional, a expectativa é grande. Principalmente porque desse jogo poderá sair um dos possíveis potenciais adversários do Manchester City, que todos consideram o grande favorito para o Mundial de Clubes em Jeddah, na Arábia Saudita, entre os dias 18 e 22 de dezembro. O Fluminense precisa, naturalmente, responder presente no campo, jogar o seu futebol e vai ter um adversário muito complicado, um adversário de grande experiência. Nessa combinação é que, obviamente, torna o jogo ainda mais atraente, ainda mais motivador para quem o vai assistir. Na Europa, não são muitos os bares e os cafés que prometem transmitir o jogo por conta do fato de que, no mesmo horário, muitos campeonatos europeus terão jogos, mas os cafés, especialmente aqueles especializados em futebol, prometem um telão especial para a transmissão de Fluminense e Boca Juniors. Eu me recordo que em 2008, quando o Fluminense foi à final contra a LDU, eu estava na Espanha, em Madrid, e havia realmente uma movimentação bem diferente. Afinal de contas, na semifinal entre Fluminense e Boca, havia muitos argentinos em Madrid, o que não corresponde ao que acontece, por exemplo, aqui em Bruxelas e em outras grandes cidades europeias. O público brasileiro está meio dividido e vamos esperar o que vai acontecer no próximo sábado. Mas, para quem gosta de futebol, a expectativa é, sinceramente, muito grande. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco você volta com mais perguntas. Quero saber, hein? Quero saber. Bota meus mosqueteiros, meus amigos queridos, na tela de novo. José Ilan, Cícero Melo, Odair Júnior, os três comigo, debatendo, discutindo a decisão do próximo sábado. Pegando o gancho, meu querido Ilan, a última participação do Cícero no bloco anterior, em relação ao ingresso. Essa informação tenho. Foram colocados, acho que 70 mil ingressos à venda. 20 mil Boca, 20 mil Fluminense, 5 mil para Conmebol, para dar para convidado, para patrocinador, e os outros 25 mil, alguns já foram comercializados anteriormente, que ninguém sabia quais seriam os finalistas, e estava sendo tem a operadora que é oficial da Conmebol, que agora eu esqueci o nome. Olha só, recebi essa informação no dia de ontem, segunda-feira, que ia ser comercializado por aqui, e lá, quando viram que o Boca estava na final, a ordem da matriz da operadora falou: mande tudo para a Argentina. Quem me deu essa informação é uma pessoa que trabalha com essa operadora. Então, o que o Cícero falou faz sentido. É difícil. A Conmebol com o brasileiro e com o Fluminense não é legal, hein, Ilan? A gente não sabe até que ponto essa informação é toda verdadeira. Vou te explicar por quê, Mazella. Porque, obviamente, como você já disse, antes da definição dos dois finalistas, os ingressos já estavam à venda. Então, muita gente comprou. Muita gente comprou antes da definição desses finalistas, antes de saberem que era o Boca e ter essa ordem cuja informação você recebeu. E, por exemplo, antes de definir os finalistas, muitos torcedores do Palmeiras também haviam comprado, porque estavam na expectativa de serem finalistas. Até onde sei, torcedores que compraram antes da definição, por exemplo, torcedores do Inter ou do Palmeiras, né, que depois descobriram que não estariam na final, esses que compraram antes tiveram direito a devolver os ingressos. Tinha uma multa, parece, de 10% do valor, mas o restante do valor poderia ser reembolsado. Então, obviamente, houve um movimento desse tipo. Tenho certeza que alguns milhares tinham sido vendidos
para torcedores do Palmeiras e do Inter também, e depois foram cancelados, devolvidos, e aí a gente não sabe se esses aí passaram a ser vendidos apenas para torcedores do Boca. Agora, claro, se isso aí tiver acontecido, como você está descrevendo, a gente vai ter um cenário no Maracanã de sábado com o torcedor do Boca em maioria, né? O que seria absurdo, seria absolutamente surreal em relação à realidade, porque se o jogo é no Maracanã, se o jogo é no Rio de Janeiro, e o que eu sempre soube é que os locais mistos, os setores mistos, se dá prioridade aos moradores da cidade onde vai acontecer o jogo. E nesse caso, obviamente, né, iria coincidir uma procura absurda de torcedores do Fluminense. Mas, Mazella, sinceramente, o campo é do Fluminense. O Maracanã é a casa do Fluminense. Eu não consigo desprezar isso aí, não. Vamos então ver isso aí. Cícero, antes de botar o Daí na roda, vou pegar o que o Daí falou no seu boa noite, no seu destaque, em relação ao Fluminense e como o Fluminense deveria se portar com alguns jogadores. Como é que você acha que o Fluminense tem que chegar em campo para enfrentar o Boca? É o seguinte, mas eu não vou discutir escalação, porque a gente, nessa era, depois da pandemia, não tem mais acesso a treinamento. Então, a gente não vê mais treinamento. Poucas vezes eu vi 15 minutos de aquecimento, ou no próprio Fluminense uma única vez, no Flamengo. A gente não vê mais. Então, eu acredito que o Fernando Diniz, como um grande treinador que muita gente não gosta, mas eu considero ele um grande treinador e acho que se deve a alguém especial o Fluminense ter chegado à final de uma Libertadores e viver uma fase em que o Fluminense passou a ser muito respeitado no futebol brasileiro, coisa que não acontecia há muitos anos, se deve, eu acho que, em grande parte, ao jeito de jogar do Fernando Diniz. Que eu acho que se nós tivéssemos outro treinador, seja ele quem fosse, Abel Braga, Marcão ou outro treinador que não tenha passado pelas Laranjeiras ainda, o Fluminense não estaria nessa situação em que ele teve de muito respeito, de os adversários elogiarem demais o trabalho do Fernando Diniz, dos próprios jogadores de outros clubes reconhecerem que o jeito de jogar do Fluminense é muito difícil de parar, é muito difícil de encaixar o jogo contra o Fluminense. Então, eu acho que a escalação que ele colocar é aquela escalação que ele vai achar melhor para esse jogo. O Diniz não é bobo, o Diniz é um cara que enxerga futebol. Tem o seu jeito de ser muito agressivo, de fazer coisas que ninguém espera, tudo bem. É esse que é o diferencial dele, senão ele seria mais um. Então eu acho que ele vai colocar em campo, ele já estudou o adversário, está estudando, conhece bem o time do Boca, porque deve ter visto vários videotapes, né? Tanto do time titular como dos times mistos, enfim, viu os jogos da Libertadores todos. E ele vai colocar aquilo que ele acha que se adapta melhor para este jogo. Daí, você falava da preocupação do peso da idade, a idade avançada do lado esquerdo. E o Cícero tem uma opinião um pouco diferente da sua. Como é que você arrumaria o time para sábado, então, já que você levantou essa bola? Vamos lá, eu sou bem direto. Veja bem, eu vou pelo momento. Acho o Diniz bom treinador, bom. Nós chegamos a uma decisão, graças ao Diniz também, concordo com o Cícero. É um treinador inovador? Sim, é um treinador inovador, concordo. Só que o Diniz tem pecado muito, eu não sei se pela soberba, eu acho que ele ganhou muita notoriedade, ele ficou muito gigante para um treinador que só ganhou um campeonato carioca e chegou agora à seleção brasileira. Eu acho que ele tem se auto-sabotado em vários jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos até da Libertadores. O que deu certo nesse famigerado esquema 4-2-4, que eu não concordo, você jogar com 4 atacantes, não significa dizer que você vai ser mais ofensivo que o teu oponente. Nada disso. Deu certo, em parte, contra o Inter de Porto Alegre, aqui no Maracanã, ficamos com 10 em campo, e deu certo contra o Olímpia, lá no Defensores del Chaco, porque tínhamos uma vantagem gigante de 2-0 contra a equipe paraguaia. Depois não deu certo. Levamos um sufoco contra a equipe gaúcha lá em Porto Alegre. Foi mais sorte do que juízo do nosso técnico. Você jogar com 4 jogadores com muita idade, vou relacionar aqui, repetindo, Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Keno. O Keno fez uma partidaça agora contra o Goiás, como é exceção à regra. Eu acho uma temeridade, mesmo o Boca não sendo uma equipe que propõe o jogo, é uma equipe reativa, ela te dá a bola e fica te aguardando, fica na espreita te aguardando. O meu time para sábado, se eu fosse treinador, não sou o treinador, eu iria com uma equipe um pouco mais remoçada, mais jovem, e futebol é com um atleta,
O Diogo Barbosa, tecnicamente falando, é muito inferior ao Marcelo. O Marcelo é gênio com a bola nos pés. É um ex-jogador em atividade como lateral sem a bola. Com a bola ele é gênio. Isso aí eu concordo com todo mundo. Agora, o Diogo Barbosa é atleta, se cuida, tem caixa, tem saúde. Então futebol é saúde, é caixa. Eu iria com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa. André, Martinelli, o Alexander vive uma péssima fase, voltou muito mal o Alexander, eu iria com André, Martinelli e Marcelo, para flutuar, tendo liberdade para criar. No ataque, Arias, Cano e Keno, deixando John Kennedy para uma eventualidade. Esse seria o meu time, um pouco mais jovial, com saúde, deixando os 3 velhinhos no banco. Felipe Melo, Ganso... Não, deixaria 2. Felipe Melo e o Ganso. Eles ficariam na reserva. Ficariam no banco de suplentes. O meu time seria esse. O mais jovem, com saúde, jogadores que são atletas e que vão entregar alguma coisa em campo. Bom, alguém quer entrar no circuito para a gente fechar esse bloco? Alguém quer contestar? Alguém pensa diferente? Só completar. Isso que é legal. Acho que é todo mundo independente. Todo mundo é independente, opiniões. Isso que é bacana, faz um programa atrativo. Eu respeito muito a opinião do Cícero, né, que é o nosso guru aqui de todos nós, mas eu estou um pouco mais próximo da opinião do Odair. Eu acho que o Fluminense precisa de um pouco mais de juventude para esse jogo. Está um time muito envelhecido, muito pesado, muito cansado, e isso fica muito acentuado quando estão em campo ao mesmo tempo Felipe Melo, Ganso e Marcelo. São 3 bons jogadores, ou foram 3 excelentes jogadores, mas dependendo do olhar, do ângulo, já não são mais. Então você sacrifica demais a juventude do time, a velocidade, a vitalidade do time, quando você tem jogadores já tão decadentes, vamos chamar assim, porque a palavra é essa, fisicamente decadente em campo. Eu também optaria por um time mais jovem e assinaria essa escalação aí colocada pelo Odair. Cícero, quer fechar o bloco, Cícero? Não. Cada um teve a sua opinião aí. Eu respeito, só contestando. A única contestação que eu faria foi o que eu já falei. Eu acho que o Diniz, tanto ou mais do que a gente, quer ganhar esse título. Todo mundo fala que ele só tem um campeonato carioca. Então, ele sair de um campeonato carioca para ser um campeão da Libertadores e poder jogar com o Guardiola, contra o Guardiola, e ser campeão do mundo, eu acho que ninguém quer mais do que ele, profissionalmente, principalmente. Então, eu acho que aquilo que ele colocar em campo é porque ele acha que é o melhor para o Fluminense. Se ele colocar o Marcelo de lateral esquerdo, Felipe Melo na zaga, o Ganso no meio de campo, Keno na esquerda, é porque ele acha que é a formação que pode dar melhor resultado nesse jogo contra o Boca. Então, eu respeito muito, porque eu sou fã do Fernando Diniz, e assino embaixo qualquer coisa que ele fizer, porque acho que o Fluminense só está nessa fase, repito isso para todos os meus companheiros, amigos, só está nesta fase, não tirando o mérito de nenhum jogador, são muito importantes também, principalmente o João Arias, André e Cano, que para mim são os 3 principais jogadores do time junto com o Fábio. Eu acho que o Fernando Diniz tem 70% desse motivo do Fluminense estar na final, e os outros 30% do time inteiro. Tá certo, vamos voltar daqui a pouquinho no terceiro bloco. Paulo César Oliveira, volta você de Bruxelas, capital da Europa, meu querido amigo, e fala também do que você espera, como o time deve se comportar para o jogo contra o Boca no próximo sábado. Mas essa é uma resposta muito fácil de se dar. Afinal de contas, o mais importante é que o Fluminense jogue no próximo sábado bem diferente do que vem fazendo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Perdeu o futebol atraente, perdeu o futebol de marcação e solidariedade. E isso para esse jogo vai ser fundamental. É muito importante que a equipe jogue e se entreajude para conseguir reduzir os espaços, especialmente de contra-ataque, já que muitos dizem, e pelas características da equipe, que o Boca Juniors jogaria ao contra-ataque, se fixaria na defesa e esperaria pela tradicional bola do jogo. Será possível? Será que é factível para a equipe do Boca enfrentar o Fluminense somente no esquema defensivo? Eu também não acredito muito. Acho que será um jogo de contra-ataques objetivos e perigosos da equipe argentina, e o Fluminense tem que se cuidar porque a defesa tem apresentado algumas falhas e que são, de certa forma, preocupantes. Para mim, o Fluminense precisa tentar impor seu jogo, voltar a ter confiança, escalar os jogadores certos, reforçar o seu meio-campo,
definitivamente sacar o Marcelo da lateral esquerda e, obviamente, decidir de forma objetiva entre Marcelo e Ganso no meio campo, porque colocar os dois em uma partida de tamanha intensidade será realmente um temor a mais para o sistema defensivo do Fluminense. Vamos ver, o Diniz é quem está com a bola nos pés para decidir e vai tentar aí, certamente, impor o seu ritmo e conseguir um esquema que possa colocar o Fluminense pela primeira vez na sua história como campeão da Libertadores da América. Valeu, Paulinho! Fechando, eu quero fechar cada bloco com o Em7 Bom para afastar os maus olhados, as más energias, os olhos gordos, para que o Fluminense entre leve, lépido e fagueiro e dê a volta olímpica no próximo sábado. Né, Em7 Bom? Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Em7 Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Em7 Bom é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Vamos, tricolores! Muito bem, e a terceira hora, a terceira parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, e não canso de dizer, a resenha raiz da televisão brasileira, hoje discutindo, debatendo e informando a decisão da Libertadores do próximo dia 4, no Maracanã, 5 da tarde, Fluminense e Boca Júnior. Os deuses do futebol devem ao Fluminense esse título, porque em 2008 foi uma gatunagem só. Hoje eu vou ser mais educado, que eu estou com muitos convidados, aquele vagabundo daquele árbitro argentino, desculpe o termo, eu não me conformo, chamado Héctor Baldassi. O que aquele cara fez no Maracanã foi uma coisa, sabe, incrível, mas deixa para lá. Vou falar, é choro do Mazella, choro, não é choro não. E acho que quem viveu 2008 está muito mais ávido por essa decisão do que quem nasceu depois, ou quem não pôde acompanhar, ou quem não viu, era muito pequeno, a Libertadores de 2008. É a nossa redenção. E olha como o mundo é engraçado da volta, né? Fluminense sendo campeão, vai ser na Recopa, pegando a LDU, que nos tirou, junto com o Héctor Baldassi, a Libertadores, e também depois uma Sul-Americana. É um pouco de choro, talvez. Mas vamos em frente. Sempre oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Em7 Bom, um novo conceito em detetização. Mas é só ligar, 3842-4242. É desratização, descupinização, desinsetização, tudo que você quiser, com preço, qualidade, você tem na Em7 Bom, que é bom mesmo. Antes de botar meus mosqueteiros de volta, meus queridos amigos especiais, José Ilan, Cícero Melo e Odair Júnior, que é um grande contador de história, Odair Júnior, a gente finge que acredita, vamos botar o Gustavo Cunha, nosso querido Gustavinho, Cícero, nosso querido Gustavinho, falando das redes sociais que estão dizendo por aí. Fala, Gustavo! Muito boa noite, Mazella, amigos do Max Esporte. Hoje mais um quadro sobre o que a galera anda comentando nas redes sociais. Começo pelo Fluminense. A torcida tricolor praticamente só fala na final da Libertadores. Um misto aí de ansiedade e otimismo. A torcida acredita que o Fluminense vai conseguir conquistar esse inédito título no sábado. Sobre o jogo com o Bahia, pouquíssimos comentários.
a torcida pede que Fernando Diniz coloque em campo um time juvenil, para que não aconteça nenhuma lesão e algum jogador fique de fora contra o Boca. Já a torcida do Botafogo, mesmo com o time seguindo aí na liderança do Brasileirão, começou a questionar alguns jogadores. Os mais citados são Luiz Henrique, Marçal e Eduardo. O de Plácido também foi citado. O Segovinha está vivendo ali entre o céu e o inferno com a torcida. Metade acha que ele tem que ser titular e a outra metade acha que ele não está merecendo uma nova chance. O jogo contra o Palmeiras é tido como decisão. Já a torcida do Flamengo, que andou aí otimista com esse começo do Tite, mudou de humor depois da derrota para o Grêmio. Sobram críticas à diretoria, a galera está comentando que não adianta o time treinar porque o elenco está acomodado e alguns jogadores só pensam em renovação de contrato. Por fim, o pessimismo tomou conta da torcida vascaína. Muitos comentários dizendo que o time já caiu e que só um milagre salva a equipe do rebaixamento. Então é isso, eu sou o Gustavo Cunha, esses foram os destaques das redes sociais. Até a próxima. Valeu, Gustavinho! Bota de volta na tela minha galera aí, meus convidados, meus queridos amigos e irmãos, para falar dessa decisão, meu doce Matheus. Bota aí José Ilan, o Cícero Melo e o Odair Júnior. Gostou de ver o Gustavinho, Cícero? Muito legal, nosso Gustavo, muito parecido com nosso querido Zé Cunha. Doce lembrança, saudades do nosso Zé Cunha. É muito bom ter o Gustavinho também aqui com a gente. É legal, é verdade, é verdade. Vamos, muitos assuntos nesse bloco envolvendo reta final do programa, e agradeço seu carinho, sua audiência aqui da Resenha Raiz. Eu terminei esculhambando, espinafrando, fui até educado, o que eu falo desse Hector Baldassi é muito pior, mas eu sou um cara educado, minha mãe me deu educação, meu pai nem sempre eu sigo, com o Cícero, o Odair e o Ilan. Cara, essa arbitragem do tal do Roldan, eu particularmente não gosto desse Roldan, mas deve ser um cara muito político, está sempre escalado, que é o melhor. Não sei se tem árbitro melhor. O que você acha, Odair? Vilmar Roldan apitou a estreia do Fluminense na Libertadores contra o Sporting Cristal, lá no Peru, lá em Lima. O Fluminense venceu de virada por 3-1. Ele não deu um pênalti claríssimo, o zagueiro rasgou, quase que rasgou, esgarçou a camisa do Cano. O Cano chutou a bola com perigo, ela passou raspando, ele não deu pênalti. Só que o Flu já havia praticamente definido o jogo, 3-1 de virada. É um árbitro que normalmente ele acomoda o jogo para o time caseiro. Não quer dizer que ele vai arrumar a nosso favor, mas é um árbitro que, tecnicamente falando, deixa muito a desejar. Ele me lembra bastante, eu acho que até que se aposentou há pouco tempo, o árbitro Ricardo Marcos Ribeiro, ele pisa em ovos, do famoso Sindicato dos Voadores. Esse Vilmar Roldan tem 43 anos de idade, aquariano, nasceu em 24 de janeiro de 80. Peguei essas informações com o Denis Menezes, não são minhas não, tá? Crédito seja dado ao Denis, deu toda a ficha técnica do árbitro, que tecnicamente falando, eu não acho um bom juiz, não acho um bom árbitro. Disciplinarmente, ele é um pouco superior do que na parte técnica, Mazela, eu acho. Alguém quer complementar a informação trazida pelo Denis Pessoa de Menezes, nosso querido Denis Menezes? Alguém quer completar a informação? Falar sobre o árbitro? Só destacar, eu não acho que tem que prestar muita atenção. Amigo, tem que jogar a bola. O Fluminense tem que entrar, ganhar o jogo. Mas sabe com esse negócio de ficar muito preocupado com o árbitro antes? Né? Já está entrando meio em dúvida se vai ganhar o jogo ou não. Tem que entrar lá, fazer 2, 3 gols e ganhar esse jogo. Né? Com árbitro, sem árbitro. Esse árbitro aí foi o mesmo da final de 2012, quando o Corinthians foi campeão em cima do mesmo Boca Juniors. Né? Então, deu sorte, vamos dizer assim, se você quiser levar para esse lado, para time brasileiro. Ele foi o árbitro também da final de 2013, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Então, amigo, tem que entrar, jogar bola, né, se impor e pronto, e ser melhor que o adversário. Errinho aqui e ali vai ter. Tomara que não aconteça errão, como aconteceu em 2008, já citado por você, né, Mazela? Mas eu, sinceramente, eu não acho legal ficar se preocupando com isso antes do jogo. Ô, Mazela, certo, então. Eu não gosto muito de falar de arbitragem, né? Até porque acho que a gente faria crítica a qualquer árbitro que fosse escalado, né? Porque os árbitros, tanto no Brasil como no restante da América do Sul, são muito ruins, são muito fracos. Mas a única coisa que eu gostaria de ressaltar é que venha ele, o Roldan, ou qualquer árbitro que fosse, porque a gente sabe que o Boca Juniors, que é um time copeiro, é um time malandro, o jogador argentino sabe decidir, sabe
tem mais tranquilidade, sabe encarar melhor uma decisão do que o jogador brasileiro, que tem sangue muito quente, se deixa envolver por pressão, essa coisa toda. É que o árbitro consiga fazer que a bola role, porque os jogadores argentinos vão tentar usar todos os artifícios durante 120 minutos, se for possível, para eles, 90 e mais a prorrogação, para levar o jogo para os pênaltis. Eles vão cair, eles vão fazer cera, eles vão provocar, e se não tiver o árbitro com pulso, para não deixar que esse tipo de situação ocorra com frequência, e que a bola tenha que rolar, o melhor time ganhar, e o melhor time é o Fluminense, tecnicamente, né? Todo mundo sabe disso. Eu acho, então, que essa é a grande preocupação com a arbitragem, a única que eu tenho é essa, de ele não entrar no jogo dos argentinos de catimba, de gastar tempo, de cera, de provocar adversário. Marcelo, vamos falar mais de Fluminense. Oi, pois não. Só a título de curiosidade, nada tem a ver com arbitragem, nada tem a ver com a Libertadores, só sobre o árbitro mesmo. O árbitro que apitou o último jogo do Flu contra o Atlético Mineiro sábado passado, lá na Arena MRV, o Rafael Claus, o paulista, o Fluminense tem 36 jogos com esse árbitro comandando as partidas do Fluminense. O Fluminense venceu 9 partidas e perdeu com a de sábado 21 jogos. Só um detalhe só. Ah, bom, então. Rafael Claus é uma figura das mais desagradáveis, eu acho, apitando. Mas o Fluminense deve ter jogado mal também várias vezes para perder. Não vamos jogar tudo também na conta do árbitro, mesmo achando que no Brasil o cara que tem o emblema da FIFA não apita rigorosamente nada. Para mim, quem chega na FIFA é política, sei lá, eu vou ficar por aqui, porque não é o cara ser só bom. Deve ter outras coisas também por trás para o cara chegar a botar o escudo da FIFA no seu uniforme. A minha opinião. Eu sempre falo isso, Ilan, Cícero, Odair. Todos os árbitros são ruins até prove o contrário. Sempre falei isso e mantenho a opinião, mas não tem nada a ver com o jogo do Fluminense com Boca. O Ilan foi muito feliz. Se jogar bola, não tem árbitro, não tem Comembol, não tem nada que vai tirar o título. Se jogar bem, aí vai pagar o preço para a alegria da turma da secação. Olha só, fazer uma projeção, vale para o Fluminense, vale para a Boca também. Quem passar, espero que seja o Fluminense, nós já estamos projetando o Mundial. Quando vai ser, quando será, contra quem? Deixa eu só botar, a gente vai falar aqui também, para trazer as informações de Bruxelas, na Bélgica, o nosso doce Paulo César Oliveira, nosso PC, nosso representante na Europa. Max Sport tira onda, tem correspondente na Europa e, por coincidência da vida, tricolor também, não sei porquê. Mas, de qualquer maneira, vamos em frente. Fala, PC! Muitos dizem que fazer esse tipo de conjectura pode trazer má sorte. Eu prefiro cruzar os dedos e pensar positivo. Deixar, então, o nosso pensamento viajar e torcer para o Fluminense como representante brasileiro na grande final da Libertadores. Afinal de contas, o ganhador vai disputar o Campeonato Mundial de 2023, que será realizado em Jeddah, na Arábia Saudita. Mas o mais importante é que este ano, com uma configuração ligeiramente diferente, pode favorecer, ou não, é tudo uma teoria, ao ganhador da Libertadores da América, que dessa vez não enfrenta nas semifinais o vencedor da CONCACAF, mas sim a equipe da Arábia Saudita ou da Liga Árabe. O certo é que o Al Ittihad vai enfrentar ao Auckland. O jogo vai ser, então, o primeiro jogo das quartas de final. Ou seja, o ganhador vai enfrentar o Al Ittihad. E esse enfrenta no dia 18 Fluminense ou Boca Juniors. Na outra semifinal, o Manchester City vai ter que medir força contra o Urawa, do Japão, ou então o Lyon, do México, que são adversários seguramente, pelo menos em teoria, mais difíceis. A grande final deste Mundial de 2023 está marcada para o próximo dia 22 de dezembro, 21 horas é o horário na Arábia Saudita. Esperemos que tenha o Fluminense nessa final e vamos ver então o que vai acontecer nesse grande desafio entre um clube europeu, o que tudo indica, e obviamente, quem sabe, e torcemos para que seja um clube sul-americano e que esse clube seja o Fluminense Futebol Clube. A todos, diretamente de Bruxelas, as nossas maiores saudações, torcendo muito para o Fluminense no fim de semana e quem sabe tenhamos excelentes e fantásticas razões para voltar aqui na próxima semana com um sorriso no rosto e com a missão seguramente cumprida pelo Fluminense Futebol Clube. Valeu, Paulinho! Valeu, Paulo! Aquele abraço, irmão. Bota de volta a galera, o Paulinho já respondeu? É isso aí. Ô Ilan, converso com você, irmão. Jogo, fazer uma projeção, Fluminense ou Boca, Fluminense, sei lá, jogando agora o Mundial, como o Paulo já frisou.
vai pegar... Será que a gente pega o Manchester City, como diriam alguns? Pode acontecer. Seria o favorito, né? Se o Fluminense conquistar a Libertadores e se passar pelo jogo inicial que teria que fazer lá no Mundial. O Marcela, o Fluminense tem que melhorar o seu jogo. O Cícero já destacou aqui, também é uma grande preocupação minha. Além do adversário, estou preocupado com o Fluminense nessa final. É um time que não está vivendo o seu melhor momento na temporada, longe disso, talvez esteja nos seus piores momentos, associado ao fato de não ter, no melhor da sua forma, seus 2 zagueiros para o jogo final. Porque o Felipe Melo vai ser titular do Diniz. Só não vai ser titular se não tiver em condição clínica para jogar, né? E ainda assim, acho que o Felipe Melo vai entrar até com a perna engessada, se tiver que entrar. Só não vai jogar se não tiver nenhuma condição de jogar. Porque ele está voltando de um estiramento, né? Pode ter sido leve, mas foi um estiramento contra o Goiás e vai direto da lesão para o jogo, para uma final de Libertadores. E o Nino a mesma coisa. Sofreu uma lesão, uma entorse, que por mais leve que seja, nunca é uma coisa simplérrima, e vai voltar direto da lesão para o jogo, para uma final de Libertadores. E associado a isso tudo, aqueles problemas que o time tem tido, de rendimento baixo, né, de performance um pouco aquém do que deveria ter nesse momento para jogar uma final de Libertadores. Então, o Fluminense preocupa e, obviamente, se for para o Mundial, se passar pelo Boca, aí é outra situação. E aí, claro, a obrigação não é mais a mesma que tem numa final de Libertadores. O Fluminense não teria nenhuma obrigação no Mundial, acho até de nem chegar à final. Ficaria feio não chegar à final, possivelmente contra o City, mas a obrigação do Fluminense é ser campeão da Libertadores. E digo isso com convicção. Acho que o Fluminense, por todo o contexto, por tudo que já viveu em 2008, por toda a oportunidade que tem dessa vez, tem a obrigação de ser campeão. O Fluminense tem a obrigação de ser campeão contra o Boca no próximo sábado, porque está com a faca e o queijo na mão, jogando em casa, jogando no Maracanã, pela segunda vez, numa mesma final, tendo um monte de jogador vencedor, experiente, e contra um Boca que é um dos piores Bocas dos últimos anos. Então, amigo, como disse o Cícero aqui mais cedo, se não for agora, quando será? É isso. É uma questão complicada de responder, mas eu estou nessa de realmente a gente conquistar esse título. Ô Cícero, você que gosta de futebol internacional, você acompanha, além de ser um grande conhecedor da NBA, torcedor de basquete, entendeu? Como eu fui, eu falo, as pessoas não acreditam. Eu joguei basquete, desisti porque eu fui até o juvenil, cheguei no juvenil, com 1,75 m não dava, né? Mas aí, e defendi as cores do Fluminense, quer dizer, então eu tenho esse prazer e falo nesse momento de ex-atleta do Fluminense. Mas uma final, projetando assim, eu viajando na maionese, Fluminense e Manchester, seria uma delícia, né, não? E a gente sendo campeão, então, em cima desse cara, eu tô delirando, cara, eu tô delirando. Pô, eu tô louco, maluco, mas enfim. Sim. O Ilan quer me trazer pra terra, Cícero, daí. Mas eu sou pisciano, cara. Eu sonho. O Fluminense pode estar uma draga. Joga, eu sempre acho que o Fluminense vai vencer. Isso não é sonho, lembro isso aqui. É delírio, Ricardo. Eu tô delirando, Cícero. Me ajuda, Cícero. Olha só, antes, só um adendo aí que você falou de basquete, você jogou no Fluminense, mesmo com 1,75 m, isso não quer dizer nada. Tem jogador na NBA que tinha 1,60 m. Tudo é a qualidade, né? Mas eu fui diretor de basquete no Fluminense, né? Em 1997, eu fui diretor de basquete do Fluminense por um ano. E tive muita satisfação, muita alegria de ter ocupado esse cargo. Trouxe o Miguel Ângelo da Luz para ser o técnico, Bigu para ser o auxiliar técnico, Marcelinho, garoto começando, né? Trouxe do Tijuca para o Fluminense. Bom, mas vamos falar de futebol, que é o que interessa. Não, rapidamente, pera, Cícero, pera um pouquinho. Você me confessou uma vez, eu tenho que falar isso de público aqui do Max Esporte, para todo o Brasil, para todo mundo pela internet, que a sua grande frustração como diretor de basquete do Fluminense é não ter sido diretor na minha época de jogador. Dito isso, vamos em frente. Tá bom, eu vou me furtar a responder, fazer um comentário. Mas acredito que você deve ter sido um bom jogador. Ninguém, por mais baixo que seja, ou que jogou numa época que o basquete era outro, ninguém joga num clube sem ter alguma qualidade. Bom, eu tô com o Ilan. Eu já ficaria satisfeito do Fluminense ser o campeão da Libertadores da América, que para mim é o mais importante. Disputar o Mundial, eu acho esse Mundial... Eu não considero o Mundial um Mundial que tem 2 jogos.
assim como essas Copas, Supercopa, Copa Supercopa da Libertadores, qual que é? Recopa da Libertadores, Supercopa do Brasil, eu não dou valor a nenhum desses títulos, que eu acho que é tudo joguinho para ganhar dinheiro, é jogo para marketing, é jogo para faturar. Ficaria satisfeito com o Fluminense campeão da Libertadores da América. Agora, gostaria muito de ver o Fluminense campeão da Libertadores, teria que ir ao Mundial. Eu gostaria muito de ver, independentemente de resultado, Fluminense levar goleado, o que for, um Fluminense City, para ver a estratégia, que eu gosto muito, do jeito de jogar do Fluminense com o Diniz, com o Guardiola, que é considerado talvez o maior técnico de futebol do mundo, talvez um dos melhores em todas as épocas, e tem um time que é um verdadeiro timaço, né? Gostaria de ver o Fluminense jogar contra um City e ver o que o Fluminense poderia realizar diante do City em apenas um jogo. Eu acho que seria interessante, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Daí, eu fui espezinhado, pisado, me fizeram não mais delirar. Você está do meu lado ou ao lado desses dois caras que têm um pé no chão e eu fico flutuando? Você teve um leve devaneio, né, Mazella? Você teve um leve devaneio. Eu acho que o Fluminense ele vai ganhar a Libertadores sábado. Se Deus quiser, ele conquista a Libertadores. Vou ficar super satisfeito, muito satisfeito. Agora, eu estou preocupado em duas situações, caso ele vá para o Mundial contra o Manchester. Se ele passar pelo time intermediário, vai decidir com o Manchester. Vou ficar feliz da vida. Chegou a decisão, foi para a decisão. E a preocupação negativa, o resultado é pelo Manchester 10-0. Já pensou, cara? Eu fico numa preocupação, quero que ele chegue à final, quero que ele chegue à final. Mas, e o placar do jogo da decisão? É bem provável que ele não conquiste o Mundial, mas eu tô com o Ilan, tô com o Cícero, eu acho que o importante agora é vencer a Libertadores. A gente vencendo a Libertadores, já tira aquela coisa, aquele estigma, Virgem das Américas, nunca ganhou um título com relevância. Estamos na reta final do programa, antes da despedida de cada um. Eu só queria, o Cícero levantou um tema mega interessante, eu combato, que a gente sempre se deu bem, eu, o Cícero, o Dair, o Ilan, porque cada um tem a sua opinião, não temos compromisso com ninguém, a gente pode dar uma opinião, você pode concordar ou não, discordar, achar que a gente não pensa igual, não é isso, que nós estamos errados, mas vocês tenham certeza que a nossa independência é total, e isso eu falo e atesto pelo Cícero, pelo Ilan e pelo Dair. Por isso que eu fiz questão de ter os três comigo aqui, porque a gente pode errar, pode acertar, pode concordar, discordar, mas acima de tudo, a gente não é leviano, quer o bem do Fluminense, mas somos independentes. E eu nunca vi, e agora eu vou falar por mim, não por eles, nessa reta final do Max Sport, um tratamento tão desigual numa final, se eu estiver errado, paciência, porque quando alguns clubes de maior torcida, de maior audiência, que eu não acho, que foi construída uma narrativa no passado desses anos, que fizeram que alguns clubes subissem demais em detrimento de outros, e, enfim, eu gostaria que o Fluminense tivesse o mesmo tratamento das emissoras que detêm os direitos, falando ao mesmo tempo que dá para times mais populares. Isso não acontece na televisão. E essa narrativa, se fosse construída desde 2012, quando começou isso aí, até hoje, com certeza a disparidade entre um e outro seria muito pequena, independente do número de torcedores que torçam para um ou para outros. E outra coisa, o que tem de influencer, de comentaristas de TV fechada, aberta, que se colocam de uma maneira, antiprofissional, você vê maldade no comentário, sabe? Menosprezo, desprezo é muito grande. E eu acho que, como o Daí falou, a partir de sábado, isso vai ter que mudar, eles gostando ou não. Não, Flamengo tem que ter 10 minutos, Corinthians 10, Atlético Mineiro 5, Fluminense 5, São Paulo 5. Isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Falei por mim, que cada um tem a sua opinião. Eu tinha um desabafo que eu queria fazer, aproveitando o que o Cícero falou. Bom, estamos na reta final. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Depois a gente encerra o programa com boa noite de cada um de vocês que abrilhantaram e muito o nosso Max Sport. Ilan, para mim isso foi um desabafo, que o que eu vejo, o que eu leio, o que eu escuto, é um negócio assim, bem, desculpe o termo, bem escroto que fazem com o Fluminense, na minha modesta opinião.
É só isso. Ah, mas isso é questão comercial, Mazela. Isso é questão comercial. Eu não gosto nem de comentar esse tipo de coisa aí. Isso aí. Tá bom. Os cães ladram e a caravana passa. Mas é um desabafo que você estava aí precisando fazer e está muito bem feito, por sinal. Tá certo, então. Bom, vamos então à despedida. Já estamos em cima da hora do bloco, senão de Boné liga. Marcela, tá estourando o programa, pelo amor de Deus. Mas de Boné, meu chefe, hoje é um programa dedicado ao Fluminense. E qual é o programa que trouxe José Ilan, Odair Júnior e Cícero Melo? Não é qualquer programa, não. Só o Max Sport. Debatemos em alto nível, com educação, prós e contras do Fluminense nessa partida, nessa decisão. E eu vou finalizar o programa com boa noite de cada um. E, Ilan, vamos dar volta olímpica. O tema é livre. Fale, fique à vontade, por favor. Olha, é a oportunidade da vida do Fluminense, é a oportunidade histórica, é um compromisso que o Fluminense tem no sábado às 5 da tarde com o seu passado, com toda a sua história e com o seu futuro, principalmente, porque o passado não dá mais para mudar, mas o futuro, ele depende, em grande parte, do que vai acontecer no sábado às 5 da tarde. Então é um compromisso com a história do clube, com o passado e com o futuro, com a história que começa a ser desenhada, começa a ser escrita nesse sábado. O Fluminense, como disse o Odair, precisa mudar de patamar e conquistar a Libertadores, mais do que tirar da fila, mais do que conquistar o título mais importante da sua história, mais do que valer vaga no Mundial desse ano, do Mundial do ano que vem, que já ficaria garantido também, que vai acontecer só no início de 2025, mais do que toda a premiação, mais do que botar esses jogadores e o Diniz na história, mais do que isso tudo, mudaria o Fluminense de patamar e isso é essencial que aconteça. Boa noite a todos, obrigado. Odair, é você, Odair. O Ilan falou tudo, é verdade. Muda tudo pro lado bom da coisa. O Fluminense ganhando essa Libertadores. É importantíssima essa conquista no próximo sábado. É muito importante. Eu espero que os jogadores estejam imbuídos dessa responsabilidade. E mais uma vez eu faço aqui um apelo ao nosso treinador, que ele veja os seus conceitos e escale o que há de melhor no momento. Não que ele ache que é melhor para ele. Nem sempre o que é melhor para a gente é melhor para os demais. Tem que ser uma coletividade, uma coisa que agregue, que seja bom para todo mundo. Ele tem os resultados, dizem, o campo está gritando, cara. O campo está gritando, ele está tendo chances de errar agora, onde pode errar, ou melhor, nunca é bom errar, mas se tiver que errar e está errando agora, que erre agora. E é jogo único sábado, que ele se conscientize e escale os melhores. Não faça média, que ele consiga romper com essas lideranças, digamos dessa forma. Ele possa fazer o que ele pensa da melhor maneira, que possa também agradar o torcedor. E o campo está gritando, Diniz, os melhores são esses. Diniz, não é bem por aqui, os caras devem jogar por ali. Boa noite, Mazela, obrigado pelo convite. Hein? Cícero Melo, eu fecho com você o programa especialíssimo desta terça-feira, 31 de outubro, aqui pela nossa TV Max. Quem não viu às 8 pode ver à meia-noite. Fala, Cícero. Mazela, concorda aí com o que o Ilan, o Odair falaram, que é muito importante para a história do Fluminense, que o Fluminense vença essa Libertadores da América. Ele já teve uma oportunidade, bateu na trave, desperdiçou, já era para estar disputando agora a segunda Libertadores da América, né? Já era para ser campeão da Libertadores pela segunda vez e não pela primeira. Então o Fluminense precisa, para dar continuidade a tudo que o Fluminense tem sido nos últimos anos, um clube de tanta tradição, uma torcida, se não é a maior, mas é uma torcida realmente apaixonada também, como todas as torcidas são. O Fluminense precisa aproveitar esse momento e conquistar esse título que ele não tem. Agora, o futebol é apaixonante e é o esporte mais visto no mundo, que tem maior audiência do mundo, justamente pela imprevisibilidade. Então, é um dia muito importante porque o Fluminense tem que provar para ele mesmo que ele tem condições de ser campeão da Libertadores. Mas também deixo o último recado. O mundo não acaba. Se o Fluminense perder mais uma vez a Libertadores da América, vai ser triste, vai ser lamentável, vai provocar muito choro, muita tristeza, mas o mundo segue. O Fluminense pode ter outras oportunidades no futuro de ganhar. Quanto mais Libertadores você disputar, mais próximo você fica de ganhar. Muito obrigado
pelo convite, Mazella. Foi muito bom participar aí dessa resenha de alto nível com o Ilan, com o Odair, com você. Um abraço a todos que assistiram. Se o Flu vencer a Libertadores sábado, segunda, dia 6 de novembro, estarei devidamente careca, vou passar a máquina zero. Vou tirar esse rabinho aqui do Silvinho Blau Blau, do Absinto, ficarei literalmente careca dia 6 de novembro. Já estourei o programa em 10 minutos. Eu vou tomar um esporro daqui a pouco, que você não tem ideia, mas tudo bem, vamos em frente. Porque de Boné, é a decisão de Boné, é a decisão da Libertadores. Segura a peteca de Boné. Ou tem alguma coisa mais para fechar? Ou posso terminar o programa? Pelo amor de Deus! Pode terminar o programa e se o Cícero falou, se o Flu perder, não acaba o mundo. Não vai acabar. Agora, se o Flu perder, me jogo daqui do segundo andar. Então, obrigado, um beijo, Ilan, um beijo, Odair, um beijo, Cícero. Espero que você tenha gostado do nosso Max Esporte especial. Hoje, falando sobre a decisão Fluminense e Boca, Libertadores, os nossos encontros de todas as terças-feiras, e peço, pelo amor de Deus, o mundo não pode acabar, por isso vamos vencer o jogo de sábado. Se Deus quiser, terça-feira, encontro marcado, sempre oferecimento de Rede TV, Bye Bye Lixo e Inset Bom, e meu agradecimento de público, mais uma vez, a esses 3 grandes amigos, companheiros que eu trago no coração. Uma ótima semana, desde que a gente nem falou de Fluminense e Bahia daqui a pouco. Que se dane Fluminense e Bahia. O negócio é Fluminense e Boca Juniors. A gente se vê terça-feira que vem aqui na TV Max. Um grande abraço e até lá. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. ByeByeLixo.com. Alô, família tricolor das Laranjeiras. Quem está falando aqui é o Carlos Alberto Pentinho, diretamente de Sevilha, Espanha. Quero desejar-vos um excelente jogo contra o Boca Juniors no próximo dia 4. Estamos juntos e a ganhar mais um título para o nosso clube. Abraço forte a todos. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina.